Pessoal, vamos dar prosseguimento ao nosso conteúdo de componentes celulares, conhecendo mais sobre o citosol e as organelas citoplasmáticas. Na última aula, eu deixei essa lista de organelas com suas respectivas funções, mas eu vou acrescentar algumas informações que são importantes sobre elas. O citoplasma é constituído por uma parte fluida, onde ele aparece com aspecto mais gelatinoso, próximo à membrana e mais fluido no interior. Além do citosol, que é essa porção mais líquida, tem o citoesqueleto, que está presente nas células eucarióticas. É uma estrutura que suporta as outras organelas, ou seja, ela segura essas organelas. E ainda temos as organelas membranosas, que estudaremos. O citosol e aloplasma ou matriz citoplasmática é rico em água e substâncias e nele estão imersas as organelas e o citoesqueleto. É onde ocorre a maioria das reações metabólicas da célula. O citoesqueleto dá a devida sustentação para a célula. Já que a membrana é maleável e o citoplasma contém uma porção líquida com estruturas imersas, o citoesqueleto organiza os componentes celulares no interior. Por isso, cada estrutura fica em seu devido lugar ou pode se deslocar, porque o citoesqueleto permite esse movimento de materiais ou estruturas no seu interior. É o contínuo movimento dessas estruturas, como por exemplo cloroplastos dentro da célula vegetal que podem se movimentar. O citoesqueleto também permite o movimento celular ameboide, em consequência de contrações de proteínas do citoesqueleto que torna possível esse movimento. Assim se formam pseudópodes ou falsos pés. O citoesqueleto é constituído basicamente por esses três elementos: os microfilamentos, os filamentos intermediários e os microtúbulos. Esses, em conjunto, formam uma rede de sustentação para os componentes da célula. Os microtúbulos são os mais espessos, eles são constituídos por proteínas de tubulina. Os filamentos intermediários têm como composição principal a queratina. E os microfilamentos são constituídos por subunidades de proteínas do tipo actina. E são esses elementos que conferem a forma celular e são responsáveis pelo movimento da célula. As diversas estruturas no citoplasma das células eucarióticas, elas são denominadas orgânulos ou organelas celulares citoplasmáticas. Elas desempenham funções específicas que são essenciais à vida da célula. O retículo endoplasmático rugoso é formado por membranas organizadas em tubos e bolsas membranosas que apresentam ribossomos aderidos à sua superfície. A função desse retículo endoplasmático é a produção de proteínas para exportação, pois serão eliminadas para atuar fora da célula, e ainda para a produção de enzimas lisossômicas que fazem parte da digestão intracelular. O retículo endoplasmático liso aparece como uma continuidade do granuloso, mas não apresenta ribossomos. Ele desempenha a função de síntese de lipídios em geral. Os ribossomos, que podem estar aderidos no retículo endoplasmático rugoso ou dispersos no citoplasma, eles são constituídos por duas subunidades de tamanhos diferentes. Uma subunidade maior, com 50 subunidades ribossomais, e a subunidade menor, com 30S. Eles são formados por RNA ribossômico e proteínas e apresentam a função de síntese proteica. Vale salientar que quando um ribossomo inicia o processo de síntese proteica sobre uma molécula de RNA mensageiro, outro ribossomo pode posteriormente ligar-se a esse mesmo RNA e assim pode-se ter vários ribossomos em um processo de síntese proteica, cada um em um estágio diferente de formação daquela proteína. O que verificamos aqui é um polirribossomo.
O complexo golgiense recebe esse nome por causa de Camilo Golgi, que primeiro descreveu essa estrutura. Porém, o mais correto é chamar complexo golgiense. A constituição do complexo golgiense é de 6 a 20 bolsas membranosas, que são como cisternas. A partir dessas bolsas, formam-se vesículas com substâncias que podem ser secretadas para fora da célula. Por isso, a principal função do complexo golgiense é a secreção celular. Mas ele ainda apresenta funções de síntese de carboidratos, armazenamento de substâncias celulares, além da formação do acrossomo do espermatozoide e de lisossomos. Ocorre uma integração da função do retículo endoplasmático granuloso, que envia substâncias para o complexo golgiense, que essas substâncias são transformadas e empacotadas para secreção ou formação de vesículas. Verifique aqui que o complexo golgiense é responsável pela formação do acrossomo dos espermatozoides. Então, esse complexo golgiense, ele forma várias vesículas que acabam se fundindo, e dentro dessas vesículas há enzimas que degradam o envoltório do óvulo. Aqui nessa imagem observamos o complexo golgiense formando vesículas que possuem enzimas digestivas em seu interior, que são denominadas lisossomos. O lisossomo é então uma bolsa com dezenas de tipos de enzimas digestivas, nucleases, proteases, entre outras, com a função de executar a digestão intracelular, heterofagia e autofagia. Na heterofagia, os lisossomos digerem substâncias provenientes do exterior da célula. Se essa substância for líquida e for englobada pela membrana plasmática, essa bolsa é denominada pinossomo. Se a substância for sólida, material sólido, a bolsa que engloba esse material é denominada fagossomo. O pinossomo e o fagossomo serão digeridos por um lisossomo. O lisossomo primário é aquele que ainda não iniciou sua atividade de digestão. Esse lisossomo terá a sua bolsa fundida com um pinossomo ou com um fagossomo. Dessa forma se forma o lisossomo secundário, que é quando essas bolsas membranosas se fundem com materiais que serão digeridos. Enquanto que na autofagia o material digerido provém do meio celular, como por exemplo uma organela envelhecida. O lisossomo primário pode digerir o orgânulo, que é proveniente da própria célula, formando um vacuolo autofágico. Após o aproveitamento de nutrientes por fagocitose, seja heterofágica ou autofágica, forma-se o vacuolo residual, com restos do processo digestivo, que será eliminado por plasmocitose. Atribui-se aos lisossomos ainda a regressão da cauda do girino durante a metamorfose de sapos e também o desaparecimento de membranas interdigitais no desenvolvimento embrionário de uma criança. Isso porque os lisossomos podem digerir mais do que uma organela, eles podem chegar a digerir célula ou células. Porque quando se rompem, os lisossomos podem liberar enzimas digestivas que vão digerir o conteúdo celular. Nesse caso, temos uma apoptose, uma morte celular programada, que provoca a autólise. Outro tipo de bolsa com enzimas que pode estar presente nas células eucarióticas são os peroxissomos. No caso dos peroxissomos, a presença da enzima catalase. Ela é responsável pela degradação de água oxigenada, ou peróxido de hidrogênio, que é um subproduto das reações de degradação de ácidos graxos e aminoácidos, que é tóxica para a célula. Os peroxissomos são abundantes nas células do fígado e dos rins, isso porque eles oxidam ou destroem diversas substâncias tóxicas, como por exemplo o álcool.
As mitocôndrias são organelas essenciais para a produção de energia para as atividades celulares, seja em heterótrofos ou em autótrofos. As mitocôndrias são organelas que apresentam dupla membrana, uma membrana externa e uma membrana interna com ondulações formando as cristas mitocondriais. No interior da mitocôndria há uma matriz mitocondrial que é líquida, um fluido onde há moléculas de DNA e ribossomos imersos. Entre a membrana externa e a membrana interna há um espaço intermembrana. De uma maneira resumida, para que as mitocôndrias gerem energia, elas realizam o processo de respiração celular. Na respiração celular, as mitocôndrias utilizam glicose, gás oxigênio e, através de várias reações químicas, ela gera gás carbônico, água e moléculas de ATP, que são moléculas armazenadoras de energia. Devemos considerar que na fecundação o que entra do espermatozoide no óvulo é o núcleo. Sendo assim, todas as organelas do zigoto são de origem materna. As mitocôndrias presentes nas células humanas, elas são de origem materna e por isso podem ser utilizadas para testes de maternidade. Outras organelas de células eucarióticas são os plastos. Presentes em células de plantas e algas, podem ser do tipo leucoplasto, cloroplasto ou cromoplasto. No caso dos leucoplastos, eles não apresentam nenhum tipo de pigmentação, por isso são plastos brancos. Eles servem para armazenar amido, óleos ou proteínas. Os cloroplastos apresentam o pigmento clorofila, que é verde e que é responsável pela realização da fotossíntese, o início desse processo principalmente. E os cromoplastos, eles apresentam pigmentos, por exemplo, vermelhos ou amarelos, e é por causa deles que as plantas podem apresentar cores em certas flores, frutos e raízes. Os cloroplastos, outrora citados, em semelhança com as mitocôndrias, apresentam dupla membrana, uma membrana externa e uma membrana interna que forma discos. Esses discos empilhados são denominados grânulo, e entre os grânulos há as lamelas. Os cloroplastos possuem um fluido no seu interior. Esse fluido é chamado estroma e nele estão imersos DNA cloroplástico e ribossomos. Os plastos apresentam a cor verde por apresentar o pigmento clorofila nesses discos na membrana interna, que são as tilacoides. Então, na tilacoide há a presença de pigmento verde clorofila. A função desses plastos é realizar a fotossíntese, que parece um processo inverso da respiração celular, em que o gás carbônico, mais água e energia luminosa são os produtos utilizados para que essas organelas produzam glicose e gás oxigênio. Já os vacúolos, que têm função de armazenamento de substâncias úteis para os vegetais, podem ocupar até 80% do volume celular. Eles são envolvidos por membrana plasmática, muito comuns em plantas, e além de função de armazenamento, eles podem regular o pH, controlar a entrada e saída de água por osmorregulação, fazer digestão e excretar resíduos. E por fim, nós vamos falar dos centríolos, que são organelas que aparecem em pares na posição perpendicular, são formados por 9 trincas de tubulina, 9 conjuntos de 3 dessa proteína e estão próximos ao núcleo. São os centríolos que organizam o centrosomo, que orientam as fibras do fuso e organizam os cromossomos na divisão celular. A partir dos centríolos que cílios e flagelos se formam, com 9 pares de tubulina periféricas e um par central. Os cílios são numerosos e curtos, enquanto os flagelos são poucos e longos.